Que o Senhor esteja contigo nessa mensagem. Deus abençoe muito. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer essa noite a Deus por essa oportunidade de estarmos servindo ao Senhor na congregação onde nós servimos e que também no local onde somos auxiliados e servidos também, um servindo ao outro. Quero agradecer a liderança do grupo de senhores, muito obrigado pelo convite, Deus continue abençoado a vocês. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 1. O tema que o grupo dos senhores trouxeram para esta noite é: se tu precisas, chame por ele. Baseado na divisa de Salmo 18, versículo 6. Confesso que a mente do pregador às vezes luta contra aquilo que Deus quer falar. Já foi dito aqui algo semelhante por nosso irmão Robson. Mas como é bom ser dependente de Deus. No dia da independência, eu declaro: somos dependentes de Deus. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, eu preciso do Senhor. Sou o primeiro a dizer: se tu precisa, chame por ele. Então eu preciso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Versículo 3 diz: e Jesus, estendendo a mão, tocou. Diga comigo: Jesus estendeu a mão e o tocou. O texto segue dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Pai, aqui está a tua palavra, aqui estou eu e aqui está a tua igreja. Precisamos ouvir a tua voz nesta noite, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amados irmãos, o texto que antecede esta narrativa, ou melhor, os capítulos que antecedem a esta narrativa, se pudermos traçar a partir do capítulo 4, onde ali se sela o início do ministério de Jesus. Após Jesus ser batizado, ele anda pela região da Galileia, e a partir de então ele começa a escolher os seus discípulos. Ora, os versículos, ou melhor, os evangelhos, eles não estão escritos de forma cronológica. A ideia dos evangelistas não era traçar uma linha do tempo, e sim apresentar grandezas de fato. E no capítulo 4 todo, encontramos o que nós poderíamos chamar de o primeiro ano
de Jesus Cristo como Messias e exercitando o seu ministério. Somente a partir do versículo 23 do capítulo 4, a Bíblia diz que a sua fama já começava a correr por todas as regiões da Judéia, da Galileia e além fronteira, a saber, Síria, Tiro, Sidom. E as pessoas procuravam Jesus por causa dos seus sinais miraculosos, por causa dos sinais que os seguiam, cura, milagres, cegos enxergavam, mudos ouviam, enfermos eram curados, paralíticos começavam a andar, pessoas que estavam em condição de endemoniados eram libertos pelo poder que estava sobre Jesus. Percebendo Jesus no capítulo 5, quem está me ouvindo diz amém. Percebendo Jesus no capítulo 5, que a multidão começava a se aproximar dele, e o versículo 23 do capítulo 4 denota o início do segundo ano do ministério de Jesus, aos que os biblicistas vão apresentar como o ano da fama, o ano do conhecimento diante de todos. A Bíblia diz que Jesus, percebendo a multidão se aproximando dele, ele sobe a um monte e se assenta. E o texto também nos diz, ainda no versículo 1 do livro de Mateus, capítulo 5, que os discípulos se aproximam dele. E ali Jesus começa a ensinar. Também os teólogos e biblicistas dizem que este discurso de Jesus, este ensinamento de Jesus, dura cerca de 6 horas. Penso eu que se Jesus começou a ministrar ao meio-dia, ou próximo ao meio-dia, Jesus levou esse ensinamento, querido diácono Ney, até às 6 horas da noite. Pense comigo, Jesus ensinando, passa-se 1 hora, passa-se 2 horas, passa-se 3 horas, mas o ensino de Jesus arrebatava a multidão, porque não era um ensino, e vale a pena dizer, que não havia em Jesus uma técnica retórica, usando a oscilação de voz. Ali eu acredito que não havia também alguma técnica e nem artefato musical. Apenas havia em Jesus o veredito e a verdade das dimensões celestiais. Jesus começa a sua pregação dizendo: bem-aventurado os que têm sede de justiça, porque deles é o reino de Deus. Ai, como é bom ouvir Jesus. Nesse mesmo sermão que Jesus prega por cerca de 6 horas, encontramos Jesus também falando que aqueles que ele escolheu, foi escolhido para ser sal da terra e luz do mundo. Nesse mesmo sermão, encontramos Jesus dizendo e fazendo um paralelo com o que os profetas pregaram, e agora ele dizendo: você ouviu dos profetas, porém eu agora vos digo. Jesus trazendo assim um novo mandamento. Nesse texto também nós encontramos Jesus falando também de teologia prática, porque não se tratava apenas de se falar das dimensões espirituais, falando apenas das questões teológicas no âmbito espiritual. Jesus também fala da teologia prática e da mordomia cristã,
quando ele fala que quando formos darmos esmola, que a nossa mão não veja, e que façamos isso para a glória de Deus. De outra forma também Jesus, apontando a hipocrisia dos fariseus, ele fala que os fariseus, a jejuarem e a orarem, eles passavam pelas ruas, demonstrando a sua habilidade, demonstrando que estavam na sua feição, como que alguém que estava enfraquecido, porque estava orando. Jesus disse: olha, não façam como os fariseus, antes, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai não é o que te ouve em secreto, é o que te vê em secreto. Sabe por quê? Porque às vezes nós não temos palavras, às vezes falta em nós som da nossa boca, mas Deus está te vendo do mais altos céus e vai te recompensar. 6 horas Jesus pregando. E quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando o capítulo 8. Porque foram 6 horas. E não é difícil de você pensar comigo aqui. Havia muitos tipos de pessoas lá. E o que atraiu aquelas pessoas não foi a pregação. O que atraiu aquelas pessoas foi a busca por um milagre. Foi uma busca por um sinal. Ai, gente, por favor, eu preciso falar isso nessa noite. Nós estamos vivendo a mesma experiência que há 2000 anos atrás Jesus teve essa experiência. A palavra não atrai, porque as pessoas estão em busca de sinais, em busca de milagres. Sinais é apenas uma forma de Deus conduzir para a palavra, porque quem salva, quem cura, quem liberta e quem transforma é a palavra. E aqui chegamos na mensagem desta noite. As pessoas apertam, porque agora cada um quer perguntar, quer pedir a Jesus para resolver os seus problemas pessoais. Todo mundo agora começa a descer da montanha, dizendo: Jesus, e agora o meu milagre? Eu ouvi o Senhor por 6 horas, e agora o meu milagre? E a Bíblia agora me aponta um homem. Não me dá nome, não me dá a condição de sua família, apenas me aponta como leproso. Apenas para que a gente contextualize, e assim de uma certa forma criamos uma equalização de conhecimento a todos. A lepra era uma doença horrível naquele período. Quem estava na condição de leproso, ele perdia toda a sua condição social. A lepra era uma doença que aparecia com manchas na pele. A pessoa que tivesse essas manchas deveria ir até o sacerdote. Quem está me ouvindo diz amém. Deveria ir ao sacerdote. E o sacerdote deveria avaliar se aquela mancha fosse diagnosticada como lepra. Essa pessoa imediatamente deveria ser afastada das suas famílias, deveria ser afastada do seu convívio social, deveria ser colocada fora da sociedade. Levíticos capítulo 13 fala que as suas vestes deveriam ser rasgadas, a sua roupa deveria ser ou levada com ele ou queimada, porque entendia-se que até as suas vestes tinham um poder de contágio. Entenda comigo que este homem, a quem sofria de lepra, não sofria de uma condição apenas patológica, não sofria apenas de uma condição física, mas com isso também levava a sua questão emocional. Vivenciamos isso.
no ano de 2019, no ano de 2020, quantos que durante o período do contágio do Covid-19 precisou se isolar, mesmo tendo internet, mesmo tendo acesso a outras pessoas, havia ainda assim uma perturbação psicológica. Agora pense comigo, alguém há 2000 anos atrás, não podendo conversar, não podendo falar com ninguém, não podendo estar no meio social. Um detalhe que me chama a atenção, irmã Ju, é que a lei dizia que além das vestes ser rasgada, aquele homem deveria colocar a mão sobre os lábios superiores, e onde ele estivesse passando, ele deveria gritar: imundo! Imundo! Não bastava as pessoas estarem afastadas dele, ele teria que se autocomiserar. Esta era a condição do leproso que estava se aproximando de Jesus. O texto diz: que aquele homem não chegou gritando imundo, porque ele sabia a condição que ele estava. A Bíblia diz que ele chegou, prostrou e adorou. Deixa eu ministrar sobre a sua vida nessa noite. 3 lições que aquele homem me ensina. 3 lições que aquele homem me ensina. Primeiro, ele saiu do cercado que fizeram para ele e foi em busca daquele que poderia fazer o seu milagre. Eu já li a Bíblia, eu já li os evangelhos, e eu não lembro um momento que Jesus foi em direção ao leprosário. Eu não lembro um momento, Ney, que Jesus chegou até um leprosário e disse: todos sejam curados. Mas eu lembro de que todos que chegaram até Jesus saíram com a confirmação do seu milagre. Eu não sei a condição que você chegou aqui nessa noite, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você já é bem-aventurado, porque você poderia estar em uma condição de afastar-se, estar distante de Jesus, mas você buscou estar aonde Jesus está, e você já atravessou a fase que aquele homem fez. Não ficou no leprosário, veio para onde Jesus está. Segunda coisa que aquele homem me ensina: eu não posso ir até ele, porque alguém vai me machucar, alguém vai me ofender. Mas só de eu estar aqui debaixo, no canto do monte, e poder ouvir a sua palavra, eu sei que alguma coisa vai fazer de diferente na minha vida. Aleluia, aleluia. Eu quero trazer uma palavra consolidada ao seu coração nesta noite. Eu não sei se seu milagre, talvez ele se consolide nesta noite, mas uma coisa eu tenho certeza: a palavra do Senhor que foi ministrada através dos louvores, da saudação, das canções, ela está sendo ministrada na sua alma, e um dia Deus vai fazer germinar. O milagre já está sendo feito. O milagre está sendo feito. Segunda lição que esse homem me ensina. Primeira lição: saiu do lugar de comodismo. Segunda lição que ele me ensina: não adianta chegar perto de Jesus e ficar questionando sobre o meu passado, sobre a minha condição. A minha condição ele já está vendo.
Vou falar de novo. Não adianta ficar vindo para a igreja se queixando. Ai, tá doendo. Ai, tá doendo. Ei, imundo, imundo. Não. Jesus já vê que você é imundo, que eu sou imundo. A questão aqui não é o que eu sinto, é o que Ele pode fazer. Vou falar de novo para ver se você levanta a mão. A questão não é como eu entendo, como eu sinto, mas o que Ele pode fazer. Jesus chegou, Jesus está aqui. Jesus quer resolver as suas questões. Não, Senhor, não encosta em mim porque eu sou imundo. Não, Ele não fez isso. Vitor, Ele não disse: não encosta em mim, Senhor. Mas, ouvindo 6 horas de pregação, ouvindo Jesus falando, não tem como você dizer que você não pode ser transformado. Você não veio nessa noite por causa das canções, por causa do pregador, porque aqui tem ar-condicionado, por isso ou aquilo, não. Você veio porque tinha convicção, e tem a convicção de que Jesus está aqui e Ele pode transformar a sua história. Ele se prostrou e adorou. Fala comigo assim: antes de pedir. Repete comigo: antes de pedir, adore. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: olha, eu sei que as coisas estão difíceis. Obedece, oi. Fala: eu sei que as coisas são difíceis, mas antes de pedir, adore. Adore. Aleluia. Aleluia. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, pode me fazer limpo. Ele tinha tanta convicção, ele saiu dali ouvindo a palavra. A convicção dele não era se Jesus queria, ou podia ou não. A questão dele não era se Jesus tinha poder ou não. A questão dele era se Jesus estava disposto a cuidar. E aqui eu aprendo uma coisa: Jesus conhece até aquilo que a gente não fala. Não tem a canção que diz assim: mesmo em gemidos o Senhor me ouvirá, até sem palavras Ele vai. Me ajuda, senhoras. Pois Ele entende quando você quer, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, sabe perfeitamente. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, Senhor te ouvirá. Quem era leproso não poderia ser tocado, porque aquele que tocasse também estaria na mesma condição que ele. Mas Jesus sabia que não havia nele apenas a dor da doença patológica, havia também a dor da alma. Ele há quanto tempo não recebia um toque, há quanto tempo não recebia um abraço. Ele estava clamando, ele estava pedindo apenas pela cura física, e Jesus dizendo: além de curar o físico, eu também tenho cura para a sua alma. A Bíblia diz que Jesus toca nele. Nessa noite, aquilo que você nem pediu, Jesus, só por causa da sua ousadia, só por causa de que você teve coragem de se prostrar diante dele, Ele vai fazer o milagre. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Recebe em nome de Jesus. Jesus, dá um sol maior, filho.
Jesus, eu quero declarar seu nome sobre toda mente e coração. Essa você sabe tocar. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Muito obrigado, meninas. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Você pode adorar o Senhor estendendo as suas mãos, dizendo: teu nome é cura. Teu nome segura um pouquinho. Ele me ensinou duas lições. Primeiro, ele saiu da posição que ele estava. Segundo, prostrou e adorou. No versículo 4, que nós não lemos, a Bíblia diz assim: olha, recebeu a cura, agora vai até o sacerdote. Às vezes as pessoas recebem cura e não vai até o sacerdote. Não é o sacerdote que te dá cura, quem te dá cura é Jesus. Mas o sacerdote, ele vai constatar diante de toda a comunidade de que você é uma nova pessoa. Eu não tenho mais tempo. E eu, por favor, não quero que você perca tempo também. Eu quero fazer dois convites especiais nessa noite. O primeiro convite é para você que é cristão, que é servo de Deus, mas estava sentindo-se como um leproso. A lepra, em alguma fase da lepra, ela corrói os nervos. A princípio tem muita dor, mas depois a pessoa fica indolor. Talvez a fase que você está vivendo seja de não sentir nem mais dor pelo pecado. Mas Jesus está dizendo a você, é uma oportunidade de você se apresentar ao sacerdote para ser curado. Onde está você? Eu quero orar por você nessa noite. Tenha coragem. Você já venceu duas fases. Essa é a terceira fase. Se apresente ao sacerdote. Onde está você? Enquanto você está vindo para cá, porque eu sei que você vai vir. Eu sei que Deus falou no seu coração. Eu quero fazer o segundo. Continua na mesma música, varão. Não mude não. O Espírito está comigo aqui. Volta mesmo, amor. Teu nome é cura. Não mude não. Vigia. O segundo convite que eu quero fazer. Você que quer entregar a vida a Jesus. Teu nome é cura. É poderoso. Jesus quer te curar nessa noite. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Essa tarde eu ouvi algo absurdo. Alguém disse que de um ministério, de uma igreja, que ama o ministério, mas ele se divorciou da sua esposa e estava com outra mulher. E ele disse: eu vou me desligar da igreja, e depois que eu casar com essa mulher, eu volto e assumo todos os meus cargos. Eu olhei para aquela pessoa e disse... Olhei para ela e disse: tem gente que é mais preocupada com o que os homens podem achar do que o que Deus pode achar dele. Falamos às vezes que cremos que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas as nossas decisões é como se a gente não pode morrer a partir saindo desse portão, ou que Jesus pode voltar agora, neste momento. Precisamos saber, estar decididos do que nós cremos.
porque estou aqui. Mas como ouvi já alguns vídeos e algumas histórias, pastor Moacir, de pessoas darem infarto fulminante e ir embora. A decisão não é apenas sua, a decisão é dos céus também. Se você não decidir, Jesus pode decidir te levar. E para onde você vai,